Fala pessoal, chegamos para mais um episódio do Sotaque do Reino, né, Léo? Isso aí, Cezão, mais um episódio do nosso Sotaque do Reino podcast aqui de Esplanada, podcast jovem. E o nosso tema de hoje é um tema talvez muito Interessante. A gente conversa bastante sobre isso, Conversa certo? bastante. E um tema também está muito em alta, né? Muito em alta porque, querendo ou não, acontece muito, infelizmente. O tema é o seguinte, Jesus, ele é um amigo durante a semana, de todos os dias, de todos os momentos, ou é um colega de fim de semana? E para isso a gente está com dois convidados especiais, não é mesmo, Léo? Muito bem, estamos aqui então, vamos apresentar nossos convidados. Estamos aqui com o Paulo, da Central. Daqui a pouco ele se Fala, apresenta pessoal. bonitinho. Temos também com o pastor Roberto, daqui a pouco ele se apresenta. Tudo bem, família? Coisa boa. Mas olha só, esse aqui é o seu podcast, é onde você se conecta com o reino para relembrar o seu sotaque. Dito isso, Paulão, se apresenta um pouquinho para a galera aí. Bom, pessoal, sou o Paulo, natural do Rio de Janeiro, moro aqui em São José já há 8 anos. Frequento a Igreja Central de São José dos Campos aqui, um pouquinho longe aqui da Esplanada, mas dá para ir, dá para você visitar lá. Sou lá diretor de música, participo também da equipe de sonoplastia, sou formado em Relações Internacionais pela Universidade da Unip, e eu acho que é isso. Muito bom. Acho que é isso, né? Fechou? Beto, contigo. Muito bem, família. Meu nome é Roberto Andrade, sou natural de Eunápolis, sul da Bahia, mas nesse momento sou pastor ali em Mogi das Cruzes, pastor do Colégio Adventista de Mogi. Sou bacharel em teologia, pós-graduado em gestão de pessoas e estamos aí hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Coisa boa. É isso. Como vocês podem ver, a gente tem vários sotaques hoje aqui também, né, Hoje Léo? o negócio tá Rio, internacional, Bahia, não. Tá São nacional. Paulo, nacional. Mas tem Bahia, Carioca, tem sotaque de tudo aqui, paulista. Não, mas se precisar também tem internacional, né? Porque o Paulão já falou que ele trabalha com relações internacionais, Opa. né? Eita glória. Não, hoje Opa, aqui, então, se precisar, chique. o negócio tá diferente. Hoje o sotaque do reino tá literalmente sotaques diferentes para a glória de Deus. Cezão, e aí? Quando a gente fala sobre se Jesus ele é o nosso amigo de todos os dias, todos os momentos, ou um colega ali de fim de semana, eu fico pensando assim, eu acho que o primeiro ponto seria a gente entender o que seria isso? O que seria Jesus ser nosso amigo durante a semana? O que seria Jesus ser só amigo do fim de semana? O que isso quer dizer? O que vocês acham assim, né, nesse contexto, desse tema? Começa pelo Beto, vai. Eu vou pedir licença aqui para chamar você de Beto, mas explicar para eles que o pastor Roberto ele foi o meu líder de uma missão durante 9 meses. Então a gente tem uma intimidade de morar Uma juntos. história por trás aí. A gente literalmente morou juntos durante 9 meses, então eu vou estar chamando ele de Beto, tá bom? Muito bem. Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, né? O nosso relacionamento com Deus é aquilo que vai definir o quanto nós realmente conhecemos de Deus. Porque o que acontece? Imagina que eu vou lá, te encontro uma vez na semana, vou lá, oi, beleza, beleza. Eu acho que a diferença de amigo e colega. Nos dias de hoje eu acho que isso é muito parecido, porque a gente tem muito hábito de chamar todo mundo de amigo, amigo, amigo. Mas a verdade é que a amizade ela está atrelada ao conhecer. Né? Antigamente você sabia o nome do pai, da mãe, você frequentava a casa dos seus amigos, você conhecia um pouco de tudo. Já o colega é a pessoa que você vai lá, vê na escola, trata... oi, tal, conversa um pouquinho sobre alguns assuntos, mas fica cada um para o seu lado. Já o amigo é alguém mais íntimo, alguém mais próximo, mais pessoal. Então eu acho que essa temática está atrelada um pouquinho a isso aí. Alguém mais relacional, assim, né? Sim, sim. Legal. Paulão, o que você entende quando a gente fala desse tema? Eu vou na mesma linha do pastor. Quando a gente pensa sobre relacionamento de final de semana, quando a gente pensa numa amizade só de final de semana, será que é uma amizade realmente? Porque uma amizade só de final de semana eu acho que é uma coisa bem superficial, né? Acredito para considerar algo uma amizade tem que ter um relacionamento mais constante, mais próximo, mais profundo. Legal, Então, legal. vou mais para essa linha. Se a gente fosse traduzir essa questão de a gente estar todo o tempo com ele, às 8 horas do dia, como que vocês diriam que seria isso? Quais momentos o que a gente deve fazer para estar conectado ali com Jesus durante a semana? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa quebrar é a ideia que muita gente tem de que existe uma separação entre vida espiritual e a minha vida real, né? Carnal, no caso. Não, tem gente que fala, ore pela minha vida financeira. Olha minha vida espiritual. Olha pela minha família, ora pela... Sendo que, na verdade, na vida do cristão, tudo é espiritual. Exato. E quando a gente não tem essa noção de que tudo é espiritual, a gente começa a não entender quais são os planos de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Então, se eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus em tudo, se eu não entendo que ou tudo é espiritual ou nada é espiritual. Por quê? Porque, olha só, se eu entendo que a minha alimentação ela está atrelada a algo espiritual, então eu não vou comer para a glória de Deus. Exatamente. Se eu entendo que a minha forma de vestir ela não está ligada à minha vida espiritual, eu não vou vestir para a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer, ó, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, justamente quando Paulo vai falar sobre isso, ele está querendo falar justamente que a nossa vida ela precisa ser pautada em princípios espirituais. Então, a oração não é um momento. A oração ela precisa ser diária, né? Um professor meu costumava dizer, a cada respiração, uma oração. Então, se você estou indo para o trabalho, falou, Senhor, que no meu trabalho hoje seja para a tua glória, que o Senhor me dê oportunidade lá no meu trabalho abençoar vidas, que todas as pessoas que eu entrar em contato conheçam um pouquinho do teu amor. Então, a gente vai andando e orando, né? Obviamente, você precisa ter aquele momento, como né, Mateus 6 vai falar, entra lá no teu quarto, fecha a porta, tal. Só que eu e você também precisamos entender que no processo da vida diária com Deus é necessário que esse relacionamento aconteça, porque Deus não ficou trancado lá no meu quarto. Deus ele está comigo no meu dia a dia, para onde eu vou. Legal. E Paulo, como que você entende que, tendo essa visão de que tudo é espiritual, como você acha que a gente como jovem, você como líder jovem, pode trazer isso para ser colocado em prática, entende? Como você pode entender que teoricamente se tudo é espiritual, tudo se destina no espiritual, vamos dizer assim, se a mensagem que eu falo, se o que eu visto, se o que eu faço, é tudo também no contexto espiritualmente, tudo para honra e glória de Deus, como o Beto trouxe, como que eu posso transformar a minha vida para que eu entenda que isso é fato real na minha vida e que eu possa colocar isso em prática no meu dia a dia? Porque não é fácil, né? Mudar nossos hábitos não é muito fácil, não, mas mudar a nossa mente também é pior ainda. Então, como que você pode trazer isso nesse contexto? Cara, eu vejo de uma maneira bem simples assim. Eu acho que na nossa rotina nós temos que ter uma prioridade muito clara. Quando nós fazemos nossa rotina semanal, diária, eu acho que nós temos que botar Deus como prioridade. De preferência, tem pessoas que falam que não necessariamente precisa ser no primeiro horário, mas eu acho que faz toda a diferença, de maneira prática, como você falou, botar Deus como primeiro no nosso dia. Literalmente. Acordar e a primeira coisa que você faz é ter um devocional com Deus, abrir a Bíblia. Experiência própria minha, de alguns meses para cá, eu tenho tentado fazer isso de maneira prática, botar Deus em primeiro lugar do meu dia. E faz toda a diferença. Porque quando você não faz isso, é impressionante como você tende a não fazer durante o dia. Porque os compromissos, surgem coisas durante o dia que você tende a não separar um momento com Deus durante o resto do dia. Porque essa primeira hora ela define como o seu dia vai ser. Então, de maneira simples e plástica, eu acho que essa dica que fica para quem está assistindo, eu acho que essa dica é essencial. Botar Deus em primeiro lugar. Legal, legal. Eu acho que tem bastante coisa interligada ali com a nossa rotina diária, né? Nosso cotidiano. Porque normalmente, o que eu penso? Quando a gente fala de ser colega de Jesus só no fim de semana, isso quer dizer que não existe relação durante a semana, né? Porque um colega é alguém que, assim, eu acabei de conhecer, né? Ali a gente talvez se vê às vezes no trabalho pontualmente. Normalmente no trabalho você tem muito colega, né? Porque você vê ali, mas você não conversa, não tem nada relacional ali com ele. Mas quando a gente se relaciona com Jesus durante a semana, a consequência é que no fim de semana a gente chega no sábado, né, por exemplo, a gente vem adorar a Deus, a gente espera esse momento, né, o momento que a gente vai ter exclusivamente o dia inteiro com Ele. Só que o que eu vejo muito é que a gente troca os valores, né? A gente acaba durante a semana não buscando nada e no sábado ou ali no domingo, tentando recompensar o que a gente não fez durante a semana. Então eu chego aqui na igreja, eu falo, vou passar o dia todo na igreja, por exemplo. Coisa que talvez não aconteça também, porque já que você não está tão interligado com ele, as coisas ali que você faz no Ministério Jovem, enfim, na igreja, não é tão interessante, né? Mas o que eu penso o fator importante é a gente estar interligado, né, com Jesus durante a nossa semana, no que a gente ouve, no que a gente assiste, no que a gente conversa. E aí que eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que é clichê? É uma coisa assim que... vou usar até a palavra que bobeira, falar que, por exemplo, a forma que eu falo com as pessoas, a forma que eu me relaciono com as pessoas,
pode sim influenciar no meu cotidiano, meu relacionamento com Jesus? Exemplo, vocês acham que se eu usar palavras assim ou brincadeiras que acabam sendo ruins, né, com o outro, ou brincadeiras de malícia, isso influencia ou não? Vocês acham que é algo muito assim a mais? Essa daí é uma dúvida que eu tenho mesmo. Efésios 4,16 vai falar que não sai da tua boca nenhuma palavra torpe. Aí vai falar que, no verso seguinte, vai falar sobre não desagradar o Espírito. Quando a gente começa a entender, porque a própria Bíblia vai falar que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o que acontece? Isso é bíblico. Sim. Né? E também isso é científico. O ser humano, né, nós temos um neurônio que é popularmente conhecido como neurônio espelho, que ele espelha as coisas das pessoas às quais nós andamos. Então, se você começa a andar com uma pessoa, daqui a pouco você está falando como aquela pessoa. Você vai começar a copiar os hábitos. Isso é natural da nossa mente. Sim. Da mesma forma, a pessoa que anda com Jesus, ela começa a se parecer com Jesus. Exato. Então, a primeira pergunta eu costumo fazer essa pergunta em alguns sermões, eu quero deixar para você que está aqui hoje em casa, 3 perguntas eu quero fazer aqui, que talvez te façam pensar um pouquinho sobre isso. A primeira pergunta é, se nesse momento eu chegar para 5 pessoas mais próximas a você, 5 pessoas que mais te conhecem, perguntar para elas o seguinte, quem é a pessoa mais parecida com Jesus que você conhece? O seu nome é o primeiro nome que vai vir na boca dessas pessoas. Porque se a resposta for não, alguma coisa de errado tem. Segunda pergunta. Se nesse momento, na sua família, alguém da sua família precisar de uma pessoa de oração, falar assim, meu Deus, estou com algo que eu preciso contar para alguém, para que alguém esteja orando por isso, a sua família vai procurar você? No seu trabalho, se isso acontecer, se precisarem de buscar alguém cheio do Espírito Santo, alguém de oração, vão atrás de você? Porque se não vão, alguma coisa de errado. E a terceira pergunta eu acho que essa é ainda mais pesada, né? Se a gente voltar um pouquinho para a história de Jó, né? Vocês lembram da história de Jó? Sim. Deus está ali conversando com o diabo e Deus fala o seguinte, olha, você viu meu servo Jó? E é o próprio Deus que fala, homem íntegro, justo, temente a Deus, se desvia do mal. Deixa eu perguntar para vocês, se nesse momento Deus estivesse conversando com o diabo, Deus citaria seu nome? Seu nome estaria pelo menos na lista de nomes para Deus citar. Você viu meu servo fulano de tal, Deus citaria o seu nome nessa conversa com o diabo. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida ela tem que ser uma demonstração de quem Jesus é. E não é sobre ser bom, não é sobre ser legal, não é sobre não ser pecador, até porque Jó era humano como eu e você. E como Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe, a gente já nasce pecador. Jó era pecador, assim como eu e você. Só que o fato de ser pecador não o eximia de ser um homem justo. E quando eu falo justo, não é porque ele era bom. Justo porque ele acreditava em Deus, aceitava o poder de Deus e por isso era justificado pelo próprio Deus. Então, a forma como eu vivo demonstra qual reino eu sirvo. Se ao abrir minha boca saem rios de vida, sai cheiro de vida para vidas, então eu estou servindo ao reino da luz. Mas se ao abrir minha boca, se ao olhar as minhas ações, sai cheiro de morte, então eu estou servindo o império das trevas. Então, a Bíblia vai dizer que é impossível servir a 2 senhores. Então, ou eu sirvo a Jesus e eu ando com Jesus, eu sou verdadeiramente de Jesus. Não existe um meio termo, não existe é aquela velha história do muro. Meia luz do muro, né? É aquela velha história do muro. Quem é crente velho aí já escuta essa história 30 vezes. Então, a gente precisa saber onde a gente está. Eu acho que é mais ou menos por aí. Legal. E a gente está aqui na igreja exclusivamente porque esse tema tem a ver com a igreja, né? Por isso a gente está fazendo esse podcast aqui na igreja hoje. Mas, Paulo, eu queria ver de você, como você tem sentido que, especialmente nas novas gerações, esse contexto de ter um culto mais carismático, querendo sentir a presença de Deus somente no culto, vem afetando a gente de ter um relacionamento íntegro com Deus durante a nossa semana. Porque, querendo ou não, é muito mais fácil eu só vir no culto e sentir, teoricamente, a presença de Deus do que estar fixo aos pés deles, que gera desconforto, gera escolha, gera consequências boas, no caso, durante a minha semana. Então, como você tem sentido isso, claro, no nosso meio, no meio da sua igreja, mas também no decorrer da sua vida, você tem visto esse movimento tomando forma? Como que tem sido para você isso? Eu tenho, assim, observado algumas coisas que acontecem na igreja, né?
não só na nossa, mas em todas as igrejas, que é uma necessidade de fazer com que o culto seja mais atrativo Carismático, para o jovem, né? carismático, né? Com luzes diferentes, com uma música mais envolvente, com palavra pregada que seja mais aceitável, né? Que não chame o pecado pelo nome em si, que não cause desconforto nas pessoas, né? E, por outro lado, os jovens também buscam esse tipo de culto, claro, e esperam, como o Cezão falou ali na pergunta dele, esperam por esse momento somente no final de semana, para vir ao culto, para sentir essa emoção, que é momentânea, né? A gente sabe que é momentânea. Você sente aquele momento, sente ali a presença de Deus, até chora, sente o arrepio, mas a emoção ela vem, a emoção ela vai também, né? Esse é o grande problema, que você acaba construindo um relacionamento superficial, em detrimento de uma relação sólida com Deus durante a semana. Né? Como líder ali da Igreja Central, já fui líder de sonoplastia, também agora sou líder da música, a gente tem as escalas, né? A gente faz a escala ali de louvor e tal, de sonoplastia, e acaba quando a pessoa está com o nome na escala, ela vai por obrigação. Porque está com o nome na escala ali, né? Tem a obrigação de ir. Mas eu observo que muitas vezes, quando a pessoa não tem uma obrigação no dia na igreja, ela não vai. Talvez ela até possa ir, mas ela não vai porque não tem uma obrigação, não está preso ali à escala. Sendo que eu acho que um dos frutos, né, de quando você tem um relacionamento com Deus, você tem vontade de estar na igreja, independentemente da sua obrigação ou não. Independentemente de você ter uma obrigação de estar ali, independente de você ter um fator externo que te faça estar ali por obrigação. Eu acho que os jovens de hoje em dia eles têm que buscar a Deus de maneira diária para construir esse relacionamento e também ter essa vontade de Deus construir neles tanto o querer como executar a vontade dele na vida deles, né? Sem fatores externos ali interferindo. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Tem um livro muito bom, inclusive indico para você de casa que está assistindo a gente, que é o livro Cristãos em Busca do Êxtase. Ele fala justamente sobre isso. Existe um tipo de teologia chamada teologia do encontro. O que é a teologia do encontro? É a seguinte ideia, olha, eu vou à igreja para buscar a Deus. Só que tem um problema enorme nisso aí. É que nós não vamos à igreja para buscar a Deus, teologicamente falando. Talvez a gente vá para buscar pessoas. Não é isso. Teologicamente falando. Vamos lá. Teologicamente falando, nós não vamos à igreja para buscar a Deus. Sim. Por quê? Vamos entender um pouquinho aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o processo de busca a Deus, ele ocorre na minha casa e tal. Por mais que Deus também fale comigo na igreja. Então, na igreja, Deus vai falar comigo de 3 formas. Deus vai falar comigo através do sermão. Então, o pregador está ali trazendo uma mensagem de Deus ao povo. Deus vai falar comigo através da mensagem musical, que é um sermão cantado. E Deus vai falar comigo através, quem sabe, do momento de oração ou algum momento de testemunho que haja na igreja. Então, quando eu oro também, de alguma forma, Deus fala comigo. Só que esse não é o objetivo central do culto, porque o culto é um ato de entrega. Adoração. Eu estou indo entregar adoração. E é esse ponto que é o ponto-chave que eu queria trabalhar com a gente aqui hoje, nesse momento. Porque assim, se eu penso num culto como um ato de busca de algo que eu estou indo assistir, me alimentar, quando eu chego no culto, eu fico julgando o culto. Se eu estou indo buscar e eu não arrepiei, Deus não falou comigo, o Espírito Santo não falou comigo. Se eu estou vindo buscar e eu não gostei do sermão, um sermão de hoje não me agradou, eu prefiro aquele pregador tal. Estou indo. Então, e outra coisa, se a gente entender o culto como um ato de busca, eu posso buscar na minha casa, porque o mesmo Deus que está na igreja está na minha casa. O sermão que eu escuto na igreja, eu posso escutar na minha casa melhor ainda, porque às vezes quem vai estar pregando na minha igreja, lá na visão de quem está buscando, obviamente, né? É o diácono, é o irmãozinho da igreja que às vezes não tem muito estudo, eu posso ficar na minha casa, sentar e ver um doutor de teologia falar. Só que o culto não é sobre busca, o culto é sobre entrega. Porque se o culto fosse sobre busca, não seria necessário igreja. O culto é sobre um ato de entrega, é onde todos nós vamos entregar a nossa adoração a Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer que louvor, a Bíblia vai trabalhar louvor como sacrifício de louvor.
Você vai ver isso em vários livros, em Efésios e Hebreus, a sacrifício de louvor. Então, louvor é um ato de entrega. Eu não estou indo escutar um louvor, estou indo entregar um louvor. Só que se a gente não entende isso, a gente vai para a igreja pensando, cara, vou criar uma programação, a gente pensa, rapaz, qual a música o povo mais vai gostar de escutar? Qual a música o jovem... Isso é heresia. Porque quem é o público do culto? Se o culto Deus, né? é um ato de entrega, quem é o público? É Deus. É Deus. Então a pergunta tem que ser, qual música o Senhor gostaria de escutar essa noite? Qual música, o que representa, o que nosso coração tem para entregar a Deus essa noite? E aí vai uma outra pergunta, quem sabe para você que está assistindo aí. Se na sua igreja hoje, você fosse ao culto hoje, e não tivesse pregador, teria sermão? Se não tivesse quem cantar lá na frente, teria louvor? Se não tivesse quem orasse, teria oração? Porque quando eu saio de casa, ao invés de pensar o que eu estou indo buscar, eu tenho que pensar o que eu estou indo levar. Quando a gente sai de casa, a gente pensa, eita, rapaz, vou escolher a melhor roupa, a roupa que o Senhor mais se agrada. Quando a gente sai de casa, a gente sai orando, falando, Senhor, me dê sabedoria, Pai. Prepara minhas pregas vocais, Senhor, porque eu quero entregar para Ti um louvor agradável a Ti. Não é isso que a gente vê. Na maior parte das igrejas, a gente se senta, a gente vê os irmãos batendo na boca. Se chegar no final do culto, você perguntar o que foi cantado, a maioria das pessoas nem sabe. Às vezes, para algumas pessoas, a adoração só começa quando o pastor começa a pregar, né? Então, É isso. E esse nem é o momento de adoração. Entendeu? E quando a gente não entender isso, aí a gente vai achar que a igreja é para me entreter. E aí nós temos um problema. Porque no dia em que a igreja for entretenimento, a nossa concorrência é o circo. E o circo são profissionais em entreter. A igreja não. A gente não é nem um pouco, né? Esse é um ponto que eu ia chegar, né? Se o Paulo, né, que eu costumo chamar de Paulão, por amizade, né? Aí, tive uma experiência com ele da gente trabalhar no Ministério Jovem lá na Central juntos, né? E é uma coisa que a gente sempre conversava bastante, era como a gente não trazer as coisas do mundo para a igreja, mas ter adoração e as pessoas e os jovens participar, né, do culto e tudo. E uma coisa que eu percebi ali naquela época no Ministério Jovem, acredito que o Paulo também percebeu, é que existem pessoas com sede de ouvir a palavra, com sede de adorar a Deus, fora da igreja até mesmo. E às vezes a gente quer criar, né, igual o pastor comentou, às vezes a gente quer criar coisas assim, nossa, o que será que vai ser legal para essa pessoa? Nossa, essa aqui tá vindo, então essa aqui é um pouco desse jeito, então eu vou colocar isso. Ah, não, para essa aqui eu vou colocar isso. E para essa aqui eu vou colocar essa música. Mas na verdade, como você mesmo comentou, as pessoas, elas estão vindo para adorar a Deus. Então, o que Deus ele quer que a gente faça para adorar ele? Acho que esse é só uma questão bem interessante que foi falada aqui sobre adoração, né? Uma vez eu preguei sobre adoração e eu descobri um termo em hebraico, avodá, que ele não significa essa adoração que a gente ouve falar normalmente, né? Não, que é a música, ali, a pregação, só no dia de culto. Essa palavra significa serviço, né? Trabalho, serviço a Deus, né? E como todo serviço, como todo trabalho, a gente faz todos os dias, é uma rotina da nossa vida trabalhar, né? Não é mesmo? E esse serviço, ele não necessariamente só para Deus, mas também para nós mesmos, nossa rotina, né? Quando a gente lê Colossenses 3, 22, aqui fala que tudo o que você fazer, faça com o coração, como se fosse para Deus, como se fosse para o Senhor. Então, a adoração a gente faz fazendo as nossas coisas normais da nossa rotina. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Então, a gente trabalha pensando em Deus, a gente estuda pensando em Deus, a gente se relaciona com as pessoas pensando em Deus. Então, mas Paulo, você falou que a adoração não é isso que a gente faz na igreja. Então, o que é adoração, então? É o serviço ao trabalho. E na igreja, o que é? O que significa adoração, então, na igreja? É uma celebração de tudo que você fez durante a semana. Você vai na igreja para celebrar a sua adoração que você fez durante toda a semana. É o ápice, né? É o ápice. É a celebração. Então, se você passou uma semana toda longe de Deus, o que você faz na igreja, então? Vai celebrar o quê? Vai louvar quem? Né? Então, é bem importante a gente pensar nisso e dar mais atenção ao que nós fazemos fora da igreja. Isso é forte, cara. Isso é forte. Eu tenho
eu tenho um amigo, nós tivemos uma conversa séria sobre esse assunto. Porque eu sou jovem ainda, né? Tenho 28 anos ainda. Da glória. Mas eu me lembro que quando eu tinha uns 14 para 15 anos, eu já era professor de classe escola sabatina de adultos na minha igreja. A máquina de pegar evangelho se faz do Roberto. Mas não é nem sobre isso. A grande questão é o seguinte: na minha igreja era muito comum que para pregar você estivesse roupa social. E nenhum jovem da igreja usava roupa social. Mas eu percebia que os pregadores na minha igreja, de modo geral, usavam roupa social. E aí, na época, eu pedi a minha tia. Minha tia comprava algumas roupas sociais para mim. Eu usava os manga 3/4 antigamente. E eu pedi para que ela e meu tio me dessem um terno. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui com um terno para a igreja, os colegas assim falando: que é isso, cara? Isso aí é terno? Tipo assim. E olha que naquela época, tô falando de, sei lá, 12, 13 anos atrás, né? A galera já estava querendo usar tênis, tal. Não tem problema nenhum, não é sobre a roupa. Uhum. Mas a minha igreja era uma igreja muito tradicional. Mas eu entendi que para levar a palavra para a minha igreja, mesmo para os membros de dentro de casa, eu precisava estar de roupa social. Porque a minha roupa teria relevância sobre a mensagem que eu tinha para entregar ali. E o que eu quero dizer isso para você é que eu estava tendo essa conversa com um amigo, eu tenho um amigo que ele é super contra a roupa social, assim, na máxima, né? Obviamente, gente, uma roupa mais de boa é muito... Eu estou de social hoje, porque eu acabei de vir de um evento da associação. Mas, obviamente, uma roupa de boa é muito mais confortável do que a roupa social. A roupa social Era na Bahia? Era na Bahia também? Era na Bahia. E esse amigo... Mas não é nem pelo calor, não, que ele falava, não. Porque ele não gosta mesmo. Uhum. Só que qual é o problema? Se eu perguntar para você hoje que está assistindo, e para vocês aqui também, se Deus te chamasse hoje para a Índia, e você tivesse que usar uma roupa daquela indiana, para você pregar para o pessoal lá, para os hindus lá, você usaria? A gente fala, claro, cara, com certeza. Vou lá pro Se fosse para o país. Marrocos, você usaria a roupa lá dos marroquinos lá para pregar? E você não está disposto a colocar um terno e uma gravata para pregar para o seu irmão mais velho de igreja? Você entende? Quando você entende o princípio real de adoração, quando você entende que a igreja não é sobre mim, não é sobre o que eu gosto, não é sobre o que eu acho legal, é sobre todos nós, em família, estarmos reunidos para entregar uma adoração a Deus, meu irmão. Agora, qualquer coisa... eu fui passando no Brasil, na Bahia, 2 anos, e eu fiz meu seminário na Bahia também de teologia. Eu passei mais ou menos 6 anos na Bahia sem vestir uma bermuda. Caramba. Porque, especialmente no interior, tem muitos irmãos que não cogitam a possibilidade de que um pastor possa usar uma bermuda. Uma bermuda. Entendeu? Porque tem até um amigo meu que conta uma história. Esse amigo é daqui de São Paulo, né, que conta essa história, mas eu conheço várias pessoas lá que já viveram situações assim. De que uma senhora, de que um pastor amigo dele foi no interior e estava ali na fazenda da irmã dele e tal, e a irmã falou: olha, vamos na fazenda da vizinha aqui e tal, porque eu queria que você fosse orar por ela, porque ela estava doente. Ele chegou lá na casa dessa vizinha, conversou com ela, falou: vou orar pela senhora. Ela falou: tá bom, você vai lá, veste uma roupa de crente e você volta para orar por mim. Por quê? Porque na visão daquela senhora ali, ele estava de bermuda e chinelo ali, não era roupa de crente. Não é evangelho para mim de bermuda, não. Tá entendendo? E por que eu estou falando isso? Meu amigo, se usar uma bermuda for atrapalhar a mensagem que eu carrego, eu usaria uma burca se for preciso. Porque a mensagem que eu carrego é maior do que a minha roupa, é maior do que a mim, é maior do que qualquer achismo pessoal meu. É pecado andar de bermuda? De jeito nenhum. Eu amo andar de bermuda. Na minha casa eu só ando de bermuda. Mas se eu entendo que lá no interior o irmão muitas vezes não está preparado a nível de fé em relação a isso, sou eu que farei meu irmão pecar, porque a Bíblia vai dizer que eu faço meu irmão pecar. Por mais que, muitas vezes a fraqueza de fé do irmão é verdade, mas se eu levo ele ao opróbrio, eu estou fazendo ele pecar. Exato. Então, quando eu entendo o que é adoração, quando a gente está perto de Jesus, nada fica entre eu e a pregação do Evangelho. Nada fica entre eu e a missão. Nada fica entre eu e o meu irmão, e a gente entra justamente no que você acabou de falar. Uhum. O serviço. A igreja não é sobre ser visto, é sobre serviço. Sobre servir, né? E quando eu entendo que é sobre serviço,
Eu não fico preocupado porque, eu fiz a programação, vou largar o ministério, porque fulaninho olhou pra minha ornamentação e falou mal. Eu organizei, não vou ninguém mais. foi. Foi pouca Eu gente. fui na igreja, a irmãzinha olhou pra mim de cima a baixo na minha roupa. Peraí, meu irmão, quer dizer que os discípulos estavam dispostos a ser mergulhados em caldeirão de óleo fervente, crucificados de cabeça para baixo, arrastado por cavalo, esfaqueado, decapitado. E aí o alecrim dourado que nasceu no campo, você não pode falar mal, que o Espírito Santo já saiu dele, que já esfriou a fé. Que fé é essa? Véio? Que relacionamento com Deus é esse? Então, eu sinto muito dizer, mas Jesus não é o cara que anda com você, é seu coleguinha de fim de semana. Legal. Cara, muito interessante, a gente percebe que tudo gira em torno de adoração, né? Tudo gira em torno do contexto de... O grande do que conflito é sobre adoração. O grande conflito é sobre adoração, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o passe que eu quero trazer aqui agora é o seguinte. E beleza, a gente tá vendo, então, a parte da teoria. Beleza, a gente viu a teoria que prestar culto é o ponto-chave, que adorar a Deus é o ponto-chave. Mas e a prática? Como que eu chego nessa maturidade de fé? Como que eu chego nesse entendimento de falar, beleza, opa, tipo... A Bíblia fala, né, que a partir do momento que você tem conhecimento, você tem que tomar atitude com base nesse conhecimento, beleza. Então, pessoas agora têm conhecimento. Quem está nos assistindo tem esse conhecimento que, culto não é para ser assistido, é para ser prestado. O que eu faço na minha semana também importa para Deus, vamos dizer assim. Eu queria que o Paulo fale um pouquinho sobre isso. Como que eu posso trazer isso agora na minha prática? Como que eu posso colocar isso em prática para que o centro da minha vida seja Cristo e que, consequentemente, eu esteja apto para prestar um culto a Deus, para trazer uma adoração sincera a Deus, para que Ele também possa estar recebendo a minha adoração? No sentido de... Eu acho que o que você quer dizer isso, né? No sentido de, assim... a gente frequenta onde Jesus está ou a gente segue Ele, né? Isso. Não também, mas também no contexto de... A mentalidade por trás, né? Da onde eu estou frequentando, por que eu estou frequentando isso, para que eu estou fazendo aquilo, entende? Queria que o Paulo dissertasse um pouquinho sobre isso. Certo. Quando eu penso sobre isso, botar em prática a nossa vida cristã, eu penso muito sobre o processo de reavivamento e reforma, né? O que seria o reavivamento? É você voltar a Deus por meio de um processo de transformação. Voltar a ler a Bíblia, primeira coisa. Voltar a se envolver na igreja, talvez. Por mais que adorar a Deus não seja só resumido na igreja, estar na igreja é muito importante. Então, volte a ler a Bíblia. Volte a frequentar a igreja. E também, bote em prática o que você aprendeu ensinando as pessoas. De maneira simples assim. Porque, uma vez que você guarda todo esse conhecimento para você, é só conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria é você compartilhar o conhecimento que você tem. Botar em prática o conhecimento que você tem. Então, uma coisa que eu fiz muito importante na minha vida. Tomar uma decisão certa de voltar aos hábitos que eu sei que eu tenho que fazer. Porque muita gente sabe o que tem que fazer. Mas poucas pessoas realmente botam em prática aquilo que tem que fazer. A gente fala muito sobre relacionamento com Deus, diário com Deus. É uma coisa que a gente vem falando. Tem escola sabatina, tem culto, invista em relacionamento com Deus. É importante se relacionar com Deus, mas poucos realmente... Eu sei que é da dificuldade, mas poucos realmente fazem isso em prática. Então, acho que a primeira coisa que eu penso sobre um relacionamento prático com Deus é leitura da Bíblia, frequentar a igreja e falar de Jesus para as pessoas. Legal. Manualzinho, né? Frequentar, ler, né? Se abastecer, congregar e compartilhar, né? Acho que é um manualzinho legal. E aí, Cezão? Eu acho que é essa a ideia, né? A gente pode dar um exemplo, é como você ir na academia, né? Quando a gente vai pra academia assim, quando você começa a pegar uma frequência legal, você tá ali no ritmo. Você falta ali um dia, aí você já perde vontade, muitas vezes você não quer ir mais. Aí, eu acho que a questão também é o seguinte, por que que para muitas pessoas, até mesmo pra gente, a Bíblia não tem graça nenhuma de ler? Você parou pra pensar nisso? Não sei se vocês já... Sim, já parei. Quando eu era criança, eu olhava a Bíblia e falava assim, nossa, mas Vamos partir de um livro, né? tanto de coisa pra ver aqui, entendeu? E eu particularmente nasci na igreja, então eu vi todas, pra mim eu conhecia toda a Bíblia ali, entendeu? Eu já estive nos bravadores, que pra quem não é da igreja adventista, os bravadores é como se fosse ali um escoteiro com a parte espiritual. A gente não gosta de comparar, né? Mas como o pessoal não conhece a igreja adventista, a gente sempre fica pra pessoa entender. Então assim, e aí tinha um ano bíblico, eu li a Bíblia toda. Então, por que eu não tinha vontade ali, no auge da minha adolescência, de ler a Bíblia?
depois você vai se apaixonando pelo autor da Bíblia, né? Jesus, cara. Quando você se apaixona por Jesus, você quer estar ali, cara. Esses dias eu comecei a ler João, assim, no ônibus. Desci, atravessei a rua, cheguei em casa lendo João inteiro. João. E eu falei, gente, como que... Eu já li João algumas vezes, mas como que é bonito você ler e você se aprofunda aqui de novo, você se emociona, é um amor, assim, que você não sabe explicar, sabe? Então, assim, eu acho que a fonte da gente, a diferença ali da gente frequentar onde Jesus está e seguir ele, é o relacionamento diário com ele, de querer conhecer a ele. Legal. Eu acho que um outro ponto que talvez facilita um pouco para você que está em casa, pelo menos foi o que resolveu a minha situação, né? Todos nós temos nossos altos e baixos espirituais. Então tem momento que é o que você falou, tem momento que você olha para a Bíblia e você chora, cara, você se apaixona. Mas tem dia, meu irmão, que você está lendo números e você fala, meu Deus do céu. Rapaz, Muita A parte de Mateus, que é a genealogia de Mateus. Você pega Êxodo lá, né? Você fala, esse povo é muito chato, cara. E aí, tipo assim, o que a gente precisa entender como cristãos, que eu acho que vai dar uma luz aí pra gente viver isso aí. Eu acho que 3 coisas que a gente precisa entender. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quem disse que a Bíblia precisa ser legal? Estamos vivendo um momento da sociedade em que tudo precisa ser legal. Você viu? Desculpa. Não, pode falar, mano. Não, é que você vê uma série e você fala assim, nossa, essa aqui é legal. Não, essa aqui já não tá legal. Você vê um filme, esse aqui é legal. Aí você começa a entender que a vida é assim, né? Aí, Só eu acho que é legal, é bom pra Só que tem um consumir. problema enorme nisso aí. O primeiro problema enorme é que enganoso é o coração do homem. É. O que o seu coração tem prazer, normalmente não é legal. É legal. Começa Né? a refletir sobre isso. Só para começar. Então, qual é a grande questão? É que a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, o serviço, o congregar, eles são disciplinas espirituais. E isso aí é o que eu acho que é o primeiro passo para você entender a realidade da vida cristã, é entender que isso são disciplinas espirituais. Que o chamado para viver com Deus não é um chamado de paixão, é um chamado de amor. Amor e paixão são 2 coisas diferentes. Paixão é um sentimento. Você não escolhe por quem você se apaixona. Você olha uma menina, ela olha para você, apaixonou, pronto, acabou. Quer casar comigo, né? Quer casar comigo, é o amor da minha vida. Agora, meu irmão, você acordar todos os dias do lado dessa mulher, olhar e falar, rapaz, eu vou amar você. Tem dia que eu olho pra minha esposa assim, a gente... Sabe aquele dia que os 2 acordam assim, meio virado, e eu olho pra ela e falo, na minha mente eu falo, vou amar essa mulher hoje, rapaz. Porque eu não tô amando, não, eu vou amar. E por quê? Porque Uma decisão, né? é isso. Amor não é sentimento. Paixão é sentimento. Amor não é sentimento. O amor é mandamento. Deus não manda sentir amor pelo próximo. Deus manda amar o próximo. É uma decisão. Deus não manda sentir amor pela minha esposa. Deus manda amar a minha esposa. E eu a amarei até o último dia da minha vida. Por quê? Porque eu escolho amá-la. Até no dia em que não está fácil amá-la, eu preciso escolher amá-la. Então, qual é a grande questão? É que a paixão, normalmente, ela é baseada nas coisas. O início do namoro, normalmente, ele é baseado nas coisas. É baseado no sábado à noite, que a gente vai tomar um sorvete, que a gente vai dar uma passeada. É baseado num presente que eu dou para ela, ou que ela me dá. É baseado naquilo que talvez ela me oferece, ou ofereço para ela, um chocolate que eu dou, algo que eu ganho. Mas o amor não é sobre isso. O amor nem sempre é 50-50. Às vezes o amor é 99% de um lado e 1% do outro hoje. Amanhã é 80% dela e 20% meu. Depois de amanhã é 50% meu, 50% dela. Então, cada dia é um dia. Esse é o primeiro passo. E quando você entende isso, aí você entende que eu tenho que orar, não tenho que orar para sentir. Eu tenho que orar porque eu preciso conversar com o amor da minha vida. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso ir para a igreja, não é porque o sermão vai ser legal, não é porque o louvor vai ser legal para mim, não é porque fulano, isso, aquilo, outro. Eu preciso ir porque aquele que me amou incondicionalmente a ponto de dar a vida em meu lugar, ele me espera para a gente viver algo especial nessa noite. Ele espera aquilo que eu estou levando para entregar para ele. Aí eu entendo que o jejum não é deixar de comer, fazer uma greve de fome para Deus dar aquilo que eu quero. Eu entendo que o jejum é me abster de comer para gastar mais tempo, para minha mente estar mais aberta, para escutar aquele, o que
o meu amor, o meu noivo está querendo falar para mim. E aí eu entendo que isso é disciplina espiritual. Não pelo bel prazer de parecer sentir. Porque Schopenhauer vai dizer que a vida é a eterna ânsia, não, é a eterna oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, aquilo que um dia eu queria ter, no momento em que eu tenho, não quero mais aquilo, eu quero sempre mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Só que Deus não é o Deus de teofanias, teogonias a todos os momentos. Quantas vezes Deus abriu o mar? O mar, uma. O Rio Jordão, outra. Então, Jesus andou sobre as águas. A Bíblia não está dizendo que todo dia Jesus andava sobre as águas. Então, os milagres acontecem em dias corriqueiros, em dias regulares. Tem um livro muito bom que é... Fugiu da mente agora, cara. Eu vou lembrar até o final do podcast aqui, mas continua falando, se deixar eu Em falar nome de até Jesus, amanhã. volta esse livro. Eu acho que quando Paulo fala para Timóteo, fuja das paixões da mocidade, eu acho que é o que um jovem hoje vive, assim, né? Existe, no nosso contexto grande, tem muita... Lembrei. Fala aí. Liturgia do Ordinário. Leiam esse livro. Brabo. Leiam lá, hein? Bom. Segundo já da noite, hein? Interessante. Vai aqui, vamos sair daqui com uma biblioteca do pastor Roberto. muito bom. Brabo. Excelente. Então, quando o Paulo ele fala sobre isso, e se a gente colocar isso na nossa vida, na nossa juventude, hoje a gente tem muita informação, né? Muito fácil você vir aqui, nossa, aqui eu já tenho muitas informações de muitas coisas, né? Normalmente, quando a pessoa acorda, toca o celular, às vezes o que você quer fazer ali é abrir o Instagram, e aí você já tá, nossa, é muita informação ali, o WhatsApp, enfim. E acaba que a gente não foca ali na Bíblia, né? Que deveria ser a primeira informação do dia. Como que o meu dia vai ser hoje? Eu não sei. Quem tem que falar para mim como o meu dia vai ser? Não é Deus? E como que eu falo com ele? Não é Bíblia? Eu não Bíblia, deveria, oração. eu não deveria acordar, ler a Bíblia, orar e me preparar para o meu dia? Então, quando eu não faço isso, não quer dizer que eu não estou me preparando nada para o meu dia? Eu vi o Robson Aleixo falando algo bem parecido. Inclusive, pastor Robson Aleixo, a gente quer você aqui. Um dia, em nome de Jesus. E eu fiquei pensando exatamente isso. Eu falei, gente, às vezes a gente acorda, a gente não está preparado para o dia, porque a gente não está buscando a Deus de todo o nosso coração, né? E Jesus fala um negócio que é interessante. Ele fala o seguinte: se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Então, aí chegou a minha pergunta aqui para vocês. Como que a gente guarda os mandamentos de Deus? Para que um jovem que está vendo aí, talvez se questionou sobre isso em algum momento da vida, o que vocês acham? Quando você citou essa passagem, a gente vê que ela é uma passagem condicional, né? Primeiro você ama, e se você me amar, você obedece aos meus mandamentos. Então, eu acho que primeiro a gente tem que buscar amar a Deus através, de novo, do relacionamento com Ele, conhecendo a Deus, porque você não ama quem você não conhece. Você tem que conhecer a Deus para amar. E uma vez que você ama, se acende a chama de você agradar essa pessoa que você ama. E como a gente agrada a Deus? Mas, só uma pergunta aqui. Se eu não consigo amar quem eu não conheço, por que Jesus pede para amar meu próximo, que eu provavelmente eu não conheço também? Uma boa pergunta para o pastor responder. Aí o pastor vai... Vamos lá. É porque a gente voltando para o que eu falei nesse instante, a gente vincula o amar ao Gostar, né? ao gostar. né? O amor é uma decisão, o amor não é um sentimento. Uhum. Porque se o amor fosse sobre um sentimento, o próprio Jesus vai falar, velho, rapaz, se você não ama o seu irmão que você está vendo, como é que você vai amar a mim? Que não me vê, né? Que não me vê. Exatamente. Então, olha, eu acho que a resposta... Qual foi a sua primeira pergunta? A minha primeira pergunta foi... Já esqueceu já. Não. Fala. Esqueceu. Tá. Sobre como amar a Deus, como amar meu próximo. Lembrei, tal. desculpa. Eu perguntei assim, se Jesus pede para eu amar, se eu amo, guardarás meus mandamentos. como que eu amo Jesus então? Ok, e como também amar meu próximo. Exato. Beleza, vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui. Primeira coisa, 1 João capítulo 2, versículo 4, se eu não me engano, ou é 1 João 2, 4, diz. Eu vou abrir aqui, vou ler, é mais fácil. Aqui a gente faz assim, faz ao vivo, né? Já abre, Ok, aí já boa. lê. Se vocês quiserem comer aí também, fica à vontade. Que essa Bíblia Que tem a 50 produção mil hoje coisas. arrou, hein, produção? A produção Nem hoje... Salomão tá- em toda nem sua Salomão. glória, tá?
produção Hoje não é trouxe... só suco de coco quadrado, mas também Não, tem a um coco produção quadrado. também trouxe suco aqui de maracujá, de Com morango. coco quadrado. né? Eu gostei do de maracujá, tá? Não tô me entendendo, não. Aqui, ó. Diz assim, ó. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Olha só. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso o conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar assim como ele andou. Esse verso aqui, esses dois versos aqui, eles dão pra gente um norte sobre como amar Deus. E aí eu entro um pouquinho no que Paulo acabou de falar aqui. A gente às vezes acha que guardar os mandamentos é o que me faz amar a Deus. Né? Porque é o que o texto é condicional. Só que, na verdade, é o oposto disso. Porque a Bíblia vai falar o seguinte: você me ama, guarda os mandamentos. Não é assim, guarda os mandamentos para provar que me ama. Por quê? Porque se eu achar que guarda os mandamentos para provar que me ama, então eu vou pensar assim, ih, rapaz, eu preciso ser fiel para Deus me ver, ver que eu amo Ele aqui. Preciso Então, perceba. para ser salvo. É isso, a gente entra em a gente salvação compra pelas a obras. Aí vem pras obras. Aí eu vou exatamente. pensar assim, rapaz, eu preciso ser salvo para ir para o céu. Só que a gente tem um problema gigantesco. Não, nisso. aí vira um desastre. Porque qual é a grande questão? A grande questão é a seguinte: o que move a salvação não pode ser o ganhar algo, não pode ser nem o mostrar algo. Porque quando eu faço para mostrar, eu fico fazendo para esperar a validação do outro. Quando eu faço para esperar algo em troca, o motivo da adoração, o motivo da entrega, o motivo do serviço não é um motivo egoísta. Eu estou fazendo para você, mas estou pensando em quem? Em mim. E aí nós temos um problema grande, porque às vezes a gente acha que para Deus só importa o que eu faço. Na verdade, para Deus, muitas vezes importa mais o motivo pelo qual você faz do que o que você faz. Por exemplo, você vê Caim entregando a oferta dos frutos da terra. Era o melhor de Caim, sim ou não? Claro. Sim. Mas quem disse que Deus pediu o melhor de Caim? A motivação era mais importante, né? É isso. Quem disse que Deus pediu o seu melhor? Mostra um verso bíblico que Deus pediu o seu melhor. Deus não pediu o seu melhor. Deus pediu o que Ele quer. O que ele quer, exatamente. Deus pediu o que Ele pediu. Entendeu? E às vezes a gente quer oferecer para Deus o que eu quero. Isso que O que eu acho que é o melhor. Não, Senhor, mas eu canto bem, mas às vezes Deus pediu para você servir cuidando das crianças. Mas, Senhor, não, nesse ministério eu não quero. Às vezes Deus Deus pediu que você sirva no diaconato. Ah, Senhor, mas às vezes Deus pediu que você sirva no ancianato agora. O problema é que às vezes nós somos servos gourmet. Sim. Né? Não, esse aqui eu vou servir. Não, esse serviço aqui eu não quero. Eu só quero se for assim, tal. Então, em primeiro lugar, servir pelo motivo certo. Quando você serve, e qual é o motivo certo? O motivo certo é o seguinte: Jesus, eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo, né? Então o motivo certo é assim, olha. Rapaz, eu sou miserável, pecador, pobre, cego e nu. E mesmo assim, Jesus olhou para mim. Me tirou do tremendal de lama, do lamaçal de pecado. Ele olhou para mim, ele se importou comigo. Como é que eu posso não me importar com meu irmão? É isso. Você entende isso? Que agora não é sobre mim, é sobre o que Jesus fez por mim. Agora eu não sirvo para que o outro veja que eu estou servindo. Eu não sirvo nem para eu me sentir bem, porque às vezes tem gente que fala, não, tal, olha, eu faço porque eu me sinto bem, porque eu cheguei em casa. Não, não é isso. Tem dia que você não vai estar bem, né? Não vai. você? Às vezes você vai servir e você não está bem, não está nada bem. Mas quem disse que eu estou fazendo para o meu sentir bem? Eu estou fazendo porque Deus me mandou servir, eu sou servo, meu irmão. Meu Senhor falou, eu vou fazer. Ah, mas isso, mas aquilo, você acha que Elias estava feliz? O pessoal falando para ele que ia matar ele. Você acha que Moisés estava feliz com o povo murmurando, enchendo a paciência dele? Você acha mesmo? 40 anos. Assim. 40 anos. E outra coisa, Moisés era um senhor de 80 anos quando foi chamado, meu irmão. Ele tava com 120 anos Pensa quando aí, terminou a obra você dele. tranquilo, cuidando das suas ovelhas. Aí vai Se estressando cuidar com o de, pau de no ouvido milhões de dele. pessoas. Tá entendendo? Então, eu acho que é assim. Eu acho que é sobre... Eu tô falando muito aqui já, né? Mas Não, eu vou não, falar foi esse detalhe pra aqui. isso, Tempo, a gente tem Tá, tempo. tá. Esse Eu vou falar Fala, aqui pastor. sobre, então, Já deixa eu usar. qual é o jeito certo de amar Jesus. Como eu faço para amar Deus. Eu demorei muito para entender isso. Mas depois que eu entendi isso, saiu um fardo das minhas costas. Um fardo, assim.
Olha só. Pastor, deixa eu só comentar um negócio. Fala, aqui. mano, fala. Deixa Deus te usar. É porque eu acho que quando eu falar isso, você vai completar nisso Por aí. favor. É porque o que você comentou eu achei muito interessante, porque é algo muito perigoso a gente achar que a gente deve dar o nosso melhor nas coisas e não o que Deus pede. Porque isso tira algumas coisas, né? A alimentação. Ele pede algumas coisas ali pra gente Sim. não comer. O sábado tá lá também. E tem outras coisas que a gente vai vendo que Deus pede. E é algo que é muito comentado, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido já isso alguma vez na vida. Eu ouço bastante, que é o seguinte: cara, mas Deus tá mais importante. É mais importante que Deus me ame e que eu faça algo para Ele. Então, por exemplo, como o sábado. No sábado eu vi várias vezes as pessoas falarem assim: ó, é um dia que Deus estabeleceu para eu ficar com Ele. Não é um dia assim, sábado. Ele quer que eu fique segunda ou terça, mas eu vou dar o meu melhor nesse dia para Ele. Eu vou separar para Ele esse dia. E aí, entra no critério que você falou. É algo que eu quero, eu vou dar o meu melhor. Terça-feira, por exemplo, terça-feira é o dia que eu não tenho nada para fazer, a pessoa pode falar. Então, eu vou ficar 24 horas adorando a Deus. Mas ele pediu o sábado, o sábado já não dá. Então, acho que entra aí no que você vai completar. É isso aí. É isso aí. É o melhor dentro do que Deus pediu. É só no que Ele pediu. Como amar a Deus? Eu só fui entender realmente o que é amar a Deus quando eu casei. Por quê? Porque olha só. Quando a gente fala sobre fidelidade, né? Guardar os mandamentos, a gente está falando justamente sobre fidelidade. Se eu sou fiel à minha mulher, porque, tipo assim, se eu não for fiel, ela vai me largar. Porque tem gente que fala assim: eu vou ser fiel a Deus porque eu tenho que ir pro céu, né? Não quero queimar. Se eu for fiel à minha esposa, porque se ela ver, ela vai me largar, na hora que ela não estiver vendo, aí eu posso ser infiel. Aí muda tudo, né? Você tá entendendo a motivação? É isso que eu vou falar. A motivação muda. Porque se eu sou fiel a Deus com medo de não ir pro céu, eu estou sendo fiel por medo. É isso. Agora, se eu sou fiel a Deus porque eu já estou garantido, teoricamente, essa minha salvação, eu sou fiel a Ele por gratidão ao que Ele já fez por mim. É isso. E aí, então, a gente volta para a pergunta: como amar a Deus? Primeiro passo: conhecer a Deus. Aí a gente volta para o que a gente falou 1 milhão de vezes atrás. Você pega a sua coisa assim, ó, puxa lá pra 15 minutos não no podcast. conhece a Deus, você não vai amar a Deus. Você não tem como. Imagina, ó, eu sou estranho para você que está assistindo. Imagina que eu apareço agora na sua casa e falo: ó, pega todas as suas coisas, você vai morar comigo para sempre. Você iria? Ah, sai fora, rapaz. Pois é. Só que Demorou, qual é a nada. grande questão? A grande questão é que, e eu acho que é por isso que Jesus vai falar que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus vai olhar e falar: rapaz, eu não te conheço. Mas quem são vocês, né? O grande motivo... Eu vou finalizar minha fala com isso aqui, vou deixar o Paulo falar também. Fica Aqui. em paz, fica É, em paz. Tá na sede, Paulo Olhão. Pode falar, pastor. Olha só. O principal motivo pelo qual a maioria das pessoas não vai para o céu é porque elas não conhecem Jesus. E por que eu estou falando isso? Eu vou finalizar com esse pensamento. Eu quero que você que está assistindo aí agora, para pensar no que eu vou falar para você agora aqui. Normalmente, 95% dos sermões que eu escuto sobre o céu, eu escuto sermões falando sobre rua de ouro e cristal, sobre vida eterna, sobre rever ente querido, sobre mansão. E o céu não tem nada a ver com isso. Eu não estou dizendo que não vai ter isso no céu. Vai ter isso no céu. Mas o céu não tem nada a ver com isso. Isso é o plus do céu. É o bônus do céu. É o que... É o troco de bala em comparação ao principal do céu. A misericórdia, né? O motivo principal do céu, ele é resumido na seguinte pergunta. Eu costumo dizer que existe uma pergunta que define quem vai e quem não vai para o céu. Uma única pergunta. E eu vou deixar para você que está em casa agora. Olha só, hein? Presta atenção. Imagina que o céu não tem nada. Não estou dizendo que lá não vai ter, mas estou dizendo só para você imaginar. Imagina um pátio vazio. Sem nada, nada. Nem uma pedra, nem árvore, nem bichinho, nada, nada. Vazio. Nem um céu bonito, nem nada. Um pátio vazio. A única coisa, além do vazio, que haveria nesse pátio é um banco.
com Jesus sentado nesse banco. A minha pergunta é, você não precisa responder, mas é para você pensar. O céu para você ainda seria o melhor lugar do mundo? Se a sua resposta for não, eu sinto muito te dizer, mas se Jesus voltasse agora, você não iria para o céu. Por que eu estou falando isso? Porque se isso não for suficiente para que o céu seja o melhor lugar do mundo, nós não passamos de ostentadores celestiais. A gente está querendo ir para o céu, para morar na mansão. Para rever, ente querido, para estar no lugar. Pra isso, aquilo outro. O céu não tem nada a ver sobre. Vai ter essas coisas, vai. Mas o céu é sobre Jesus. Tem aquela música do Arauto que diz que o céu é aqui e tal. Aquela música é a coisa mais real do mundo, sabe por quê? Eu só entendi isso depois que eu casei. Porque se eu tiver com a minha esposa no fundo de um ônibus escolar, aqueles que pulam o quebra-mola, sabe? Se eu tiver com a minha esposa sentado no último banco do ônibus, pulando o quebra-mola, eu estou no melhor lugar do mundo. Se eu tiver com a minha esposa sentado numa praça debaixo de chuva, se eu tiver com ela, eu estou no melhor lugar do mundo. Indo dar estudo bíblico de bicicleta com ela na garupa, estou no melhor lugar no mundo. Sabe por quê? Porque eu estou com quem eu amo. O céu é uma extensão de um relacionamento que começa aqui. Se você não amar Jesus aqui, se você não começar a conhecê-lo aqui, viver com ele aqui, andar com ele aqui, falar com ele aqui, vestir com ele aqui, pensar com ele aqui, você não vai querer passar a sua eternidade ao lado de um estranho. Rapaz, com essa pedrada. Nossa, dá dá pra pra encerrar encerrar, aqui já. Foi mal, foi mal. É porque É igual a nós fala, não. Acabou você não canta pra sua casa, pensar no que acabou de ouvir, entendeu? é muito sobre relacionamento, né? Se você tá com alguém hoje, casado, se namora, noivado, né? Se você tira ali o sentido de estar com essa pessoa, o que você admira nela, acabou o relacionamento. Eu acho que é a mesma coisa que o céu. Se você tira o sentido dele, que é Jesus, acabou o céu. Né? Quer dizer, vai existir, mas o sentido é Jesus, né? Sim. É por isso que o Arauto do Rei fala, né? Se Jesus está aqui, então o céu é aqui. E durante a nossa semana, né? O que a gente vive, se o que eu escuto, se o que eu vejo, se o que eu falo é o sotaque lá do céu, é sobre Jesus, então eu estou vivendo esse relacionamento com ele, eu estou buscando isso. Mas se o meu sotaque não é sobre isso, então eu tenho que pensar um pouquinho aí para ver se realmente eu estou no caminho. Porque o que acontece é que a gente vai se alimentando de coisas que não vêm do reino, não vêm do céu durante a semana, e a gente espera que no fim de semana a gente vai ter uma adoração verdadeira ali. E o resultado é que não vai acontecer. Porque é matemático, eu acho, né? Se você não faz, né? Aí não vai dar. Só transborda do que está cheio, né? Só transborda do que está cheio. Exato. Cara, legal. Que bênção, né, cara? Que eu assim, começou o podcast, achei que ia ser uma coisa, veio outra, mil vezes melhor. Veio mil vezes melhor. melhor. A gente tinha aqui, né? A gente tinha uma ideia aqui, mas veio outra para a glória de Deus e acredito que o Espírito Santo foi glorificado aqui e ele nos usou grandemente. A gente tá finalizando já o nosso podcast, já deu o nosso horário, mas eu queria dar a oportunidade aqui para nossos convidados de fazer um último apelo. Deixa o Paulo falar, eu falei muito já. Fazer um apelo. Não, os dois vão fazer um apelo. Os dois vão fazer um apelo. Paulo, você tem seu tempo maior, né? Consequentemente. Por favor. Tem meia hora aí, Paulo? Minha consciência pesou. Sermonetezinho aqui agora. Por ocasião. Vai ser proporcional do pastor, sermonete. vai ter uns Você vai falar 40 minutos também, é sobre isso. Aí. Mas é isso, Paulão. Faz um apelo pra juventude que está nos assistindo aí no podcast. Sim, com certeza. Eu sei que tem muitos jovens aqui que vão assistir esse vídeo aqui depois, que estão muito tempo longe de Deus. Não só longe da igreja, mas longe de Deus, principalmente. Porque estar na igreja não significa estar perto de Deus. E esse jovem, talvez, ele como já me senti também, de tão longe que está de Deus, tão tempo longe que está de Deus, talvez se sinta envergonhado de voltar. Né? Mas eu queria falar para esse jovem hoje que Deus não vai te pedir satisfação do porquê que você está longe tanto tempo. Né? Ele não vai querer explicação do porquê você fez isso, porquê você fez aquilo. Ele não vai te pedir um relatório do que você fez, pedir que você peça desculpa por tudo que você fez. Claro, você tem que pedir perdão a Deus, mas Ele não vai te cobrar nada. Então, você que está longe hoje de Deus, volte para Deus. Em nome de Jesus, volte hoje. Né? Porque
A salvação, ela é hoje. Você aceita hoje, né? E assim como o filho pródigo voltou para o pai dele, eu volte para Deus hoje. A gente estava falando aqui do Rio de Janeiro, né? Que eu sou carioca, você deve ter percebido. Lá tem a estátua do Cristo Redentor. E é assim que Deus está para você hoje, de braços abertos, para te receber novamente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Depois desse apelo carioca, eu fiquei até sem Agora você tem que fazer um apelo Assim baiano como lá em aí pra Salvador tem o farol da Barra. Deus é a luz. Jesus é teu guia, igual o farol da barra. Meu farol. O ruim é que São Paulo só tem mesmo o céu nublado lá, né? Mas Jesus Mas, vai, Beto, Deus vai abrir o céu na sua vida. Já deixa usar, Beto. Não se perca com os detalhes dessa vida. Existem muitas coisas legais nesse mundo, coisas inclusive que não são erradas. Mas não se esqueça do principal. O maior erro que um jovem cristão, vou colocar melhor, que um jovem adventista pode cometer, é fazer a obra de Deus sem Deus. O maior erro que um cristão pode fazer é fazer a obra de Deus sem Deus. Então, esse apelo é em especial para você que está dentro de casa e que talvez se sinta perdido dentro de casa. Lembre-se do porquê que você está aqui. Você está aqui porque Jesus viu você no seu pior dia e talvez hoje seja o seu pior dia. Jesus viu o que há de pior em você, seus piores pensamentos, suas piores ações. Ele conhece seu passado, ele sabe exatamente o tipo de pessoa que você é. E ele escolheu te amar mesmo assim. Se isso não é suficiente para você se entregar em adoração a ele, nada nesse mundo será. Não quer dizer que a igreja precisa ser a coisa mais chata do mundo. A igreja precisa ser biblicamente fiel e culturalmente relevante. Mas que você possa entregar a sua vida como sacrifício vivo a Deus. Não porque as pessoas vão dizer, não porque fulano vai achar ou deixar de achar, mas porque você tem um relacionamento com Deus, porque você tem um compromisso, e você tem um compromisso inadiável naquele grande dia em que Ele vai olhar para você e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, entrai pela porta. É isso. Que Deus abençoe a mim e a você. Amém. Amém, amém. Gente, que podcast, hein, Léo? Então, que podcast, rapaz. Que episódio Eu maravilhoso. tô igual o Jó aqui com o pastor Roberto, né? Eu conhecia ele de ouvir falar, mas agora meus olhos de ver. Porque, rapaz, eu não consegui nem falar nada, eu fiquei aqui vibrado. É que eu falo muito, cara. Não, Vocês louvado mas seja tá Deus certo, pela sua cara, vida, tá pastor. certo. Muito controla obrigado. mais aí. Muito obrigado Paulão, pela sua presença. Prazer. Pastor, Muito obrigado, Paulão, por ter aceito aí também. Mamar que a gente prega Esse evangelho. pessoal é excelente, cara. Caramba, sobre hein? isso. Dá pra gente ficar aqui mais uma horinha tranquilo, Não, hein? tranquilo, tranquilo. Dava mas de o tempo boa. acabou o ali, tema, Não, o tema ia embora assim, porque tinha muita coisa pra falar, longamente, cara. Muita coisa. Pronto, eles vão convidar a gente de novo, Paulão. em nome de Jesus. No 102, né? No episódio sei, não. 102, a gente já marcou aqui. Pode ser até 52. antes também, Pode 52 ser, eu 52 aceito. também, top? 52, tá Beleza, bom. ó, Tá bom, 52, pastor Roberto vai estar com a gente aqui de novo, hein? Amém, amém. Assista a gente pra que aconteça, pra que chegue lá, né? ô, É Léo? isso, é sobre isso. Tem que estar junto com a gente. Queria só pedir pro Paulo fazer uma oração pra gente finalizar. Pode ser, Vamos Paulo? sim. Vamos Faça orar. uma oração. E depois da oração, a gente vai com os últimos recados. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, porque o Senhor está usando esse canal aqui de comunicação para a pregação do Evangelho. Abençoe, Pai, essa organização desse podcast, o Cezão, o Léo, todas as pessoas que estão ajudando na produção, que, primeiramente, que eles possam entregar a vida a Ti. E então, falar de Jesus para as pessoas, para que mais e mais pessoas possam Te aceitar e que nós possamos todos nos encontrar um dia nas mansões celestiais. Esteja conosco, com cada pessoa, na verdade, que está assistindo esse podcast, que cada pessoa possa ser alcançada pelo Santo Espírito e também possa se convencer do pecado e entregar a vida a Ti. É isso que eu te peço e te agradeço. Não que haja mérito entre nós, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado por assistir a gente. Muito obrigado novamente a vocês, pastor Roberto, Paulão, por ter Tamo vindo junto. aqui. A gente ficou muito feliz. Que Deus abençoe a semana de vocês. E semana que vem tem mais, né? Semana que vem já a gente vai gravar, né? Ô, Semana Léo? que vem a gente grava, pra daqui a 15 dias sai o nosso novo episódio do podcast Sotaque do E a Reino. gente aguarda vocês pro próximo episódio, né? É sobre isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.